Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Suplicamos a Deus a graça de que esse mês de setembro seja muito fecundo em todas as nossas comunidades e na família de cada um de nós, com o convite de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida e nos fazermos todos discípulos e discípulas conscientes da nossa tarefa de proclamar a palavra de Deus em todo lugar, lembrados de que tem muita gente que precisa escutar, como nós. Prepara-nos o coração e a mente para acolher esta palavra santa de Deus que hoje aqui na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria vamos proclamar, o que reflete nos sermões Santo Agostinho para explicitar a condição dos apóstolos. O bem-aventurado apóstolo Pedro, diz ele, quando estava no monte com o Senhor e outros 2 discípulos de Cristo, Tiago e João, ouviu uma voz vinda do céu: "Este é o meu filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o." O apóstolo lembra-se disso em sua carta e dá seu testemunho dizendo: "Esta voz nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele na Montanha Santa." E depois acrescenta: "E assim se tornou ainda mais firme para nós a palavra da profecia." Esse Pedro que assim fala era um pecador, mas agora merece grandes louvores como pregador, se é que ainda se pode nele reconhecer aquele que pescava. Por isso o apóstolo Paulo diz aos primeiros cristãos: "De fato, irmãos, reparai em vós mesmos os chamados. Não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios, e o que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar o que é forte." Deus escolheu o que no mundo não tem nome nem prestígio, aquele ou aquilo que é nada, para se mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Lembrai-vos, portanto, do proceder santo, justo, bom e repleto de Cristo, cuja missão de lançar a rede no mundo abrangeu este povo entre os demais. Recordai-vos do que ele disse, e assim se tornou ainda mais firme para nós a palavra da profecia. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca." Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes." Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador." É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens." Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amado e amada de Deus, a palavra nos interpela. E só na medida em que a interpelação da palavra ilumina a nossa interioridade é que nos capacitamos para compreender cada um de nós. Somos chamados por Ele e há uma resposta a dar ao "vem e segue-me", que Ele faz ecoar no coração de cada um de nós. Um novo tempo se abre. Um novo ciclo se começa. Uma vida com mais sentido se pode viver. Por isso o Senhor se aproxima de nós nas circunstâncias concretas da vida de cada um de nós, como se aproximou dos pescadores que ali estavam, com as barcas paradas à margem do lago. Lavavam as redes, subindo numa das barcas
que era de Simão, o Senhor pediu que se afastasse um pouco, porque a multidão ali estava comprimindo e ele ensinava-as. Quando acabou de falar, ele se dirige a Simão, como se dirige a mim, a você, a cada um de nós. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão apresenta o seu limite ao dizer: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, é a força da palavra de Deus, vou lançar as redes. Fizeram assim, obedeceram ao Senhor, porque compreenderam que nele está a força do amor. Obedeceram, assim fizeram, apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram até sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Só na força de Deus tudo se multiplica e nós nos tornamos capazes, como aqueles pescadores que ali estavam, experientes, trabalhavam no mar, compreendiam o segredo e a linguagem do mar, mas não tinham conseguido pescar nada numa labuta de noite inteira. Ao ver aquilo, Simão atirou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Eles estavam todos espantados, cheios de espanto, por causa da pesca que acabavam de fazer. Foi quando Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus diz a Simão uma palavra que deve ecoar no seu e no meu coração: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Foi então quando levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Importante é o que encontramos no início do sermão sobre as bem-aventuranças de São Leão Magno, quando ele sublinha que nosso Senhor Jesus Cristo ia pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades por toda a Galileia. Sua fama e prodígios se espalhavam pela Síria inteira, para dizer: é na medida que ele se faz presente que o mundo muda, a nossa vida muda. Supliquemos a Deus a graça desta compreensão, escancarando as portas de nossa vida e de nosso coração para ele, Cristo, o nosso Salvador. Unidos à sua mãe, que nos ensina este caminho, supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira